Essa pesquisa ela se insere em um cenário de desenvolvimento tecnológico exacerbado, e para poder trazer uma reflexão, eu utilizo uma frase que realmente me chama bastante atenção, que é do jornalista norte-americano Andrew Lewis, e ele fala que se você não paga pelo produto, o produto é você. Essa frase ela é muito simbólica e faz muito sentido para essa pesquisa, porque o contexto aqui trazido é de um cenário em que as nossas informações, então os meus dados pessoais e os seus dados pessoais, eles são tidos, na verdade, como mercadoria. Então, as empresas hoje, elas comercializam, elas atribuem valor às nossas informações pessoais. Mas quando a gente fala sobre proteção de dados e até mesmo ao trânsito de informações pessoais, é muito comum fazer associação a empresas. Então, pensar em como que as empresas devem assegurar a proteção de dados pessoais dos seus clientes, dos seus consumidores. Mas a minha pesquisa, ela pretende, na verdade, chegar ao ponto do Estado como um agente de tratamento de dados. E aí questionar, então, como que ele pode ser responsabilizado caso ele venha violar o direito à proteção de dados. E aí, posso citar diversos exemplos, vários principalmente daqueles que foram noticiados da mídia, de que um exemplo aqui trazido de quando o Ministério da Saúde ele foi responsável pelo vazamento de informações de mais de 243 milhões de brasileiros. Então aí surge esse questionamento: e se o Estado for o violador do direito à proteção de dados, como ocorre a sua responsabilização? Então como que a gente pode assegurar que o Estado será responsabilizado caso ele venha violar o direito à proteção de dados? E aí, antes de entrar nessa discussão e realmente de tratar desse ponto, eu acredito que seja importante fazer uma diferenciação conceitual, e para isso eu me apoio na teoria do professor Valério Mazzoli, que é de que a gente tem diferentes níveis de proteção de direitos dos cidadãos. O primeiro seria o direito fundamental, enquanto o segundo, o direito humano. E eu acho importante fazer essa distinção porque é muito comum ver o uso desses dois termos de forma intercambiável, quando na verdade não são. Então, direito fundamental é aquele que é protegido, que é tutelado nacionalmente, pela jurisdição interna do país, enquanto um direito humano é aquele que é tutelado pela ordem internacional. Então, num tratado, numa convenção, a gente realmente tem uma proteção internacional. Como eu demonstro, o direito à proteção de dados hoje para a América Latina, ele é feito apenas como um direito fundamental. Ele não atingiu o caráter de direito humano. Isso porque ele é tutelado pelas jurisdições nacionais e não ainda por uma jurisdição internacional. Então, quando a gente pensa num panorama da proteção de dados pessoais da América Latina, a gente vai perceber que cada país, cada jurisdição está criando, desenvolvendo, alguns mais recentes, outros já trabalham isso há muito tempo, mas estão realmente criando e aí se dobrando de forma legislativa para poder entrar na proteção de dados pessoais. Enquanto isso, a gente tem, por exemplo, órgãos regionais, como é o caso da Organização dos Estados Americanos, que não tem instrumentos jurídicos com força normativa para assegurar a proteção de dados. O que a gente tem são princípios, são recomendações aos países. E aí, isso não traz ainda a força necessária para a tutela desse direito. Quando a gente pensa também em questões regionais, e aí eu faço esse destaque para o Sistema Interamericano de Direitos Humanos, a gente vai ver que esses sistemas possuem cortes e possuem instrumentos para a defesa dos direitos humanos. Quando a gente pensa no Sistema Interamericano de Direitos Humanos, como eu disse, não há um documento, então não há força normativa para a tutela desse direito aqui, o que é diferente para o Sistema Europeu de Direitos Humanos. No caso do sistema europeu, a gente vai ter aí uma só norma que ela é válida para toda a União Europeia. Então, aqui a gente tem um documento, a gente tem uma norma em que a Corte Europeia de Direitos Humanos ela pode se apoiar para tutelar esse direito a nível regional. Então, o que se conclui dessa pesquisa é que hoje a proteção do direito, a tutela do direito à proteção de dados na América Latina, ela é insuficiente, ainda inclusive por não ser considerado esse como um direito humano, apenas como um direito fundamental, por ser tutelado, por ser protegido apenas em instâncias nacionais e pelas jurisdições internas. Logo, o que a gente precisa é de movimentações dos países no sentido de uma produção normativa, então a produção de um tratado, ou até mesmo a produção de anexos, produções de amendas a outros tratados, mas que de alguma forma a gente tenha um documento, a gente tenha um tratado, uma convenção responsável por tutelar o direito à produção de dados na América Latina e assim elevando o seu nível a um direito humano, não mais um direito fundamental.